Mateus 17:11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Atos 3 também, 21 fala que Jesus está seguro até o tempo da restauração de tudo. Depois que vier toda a restauração, virá Jesus, né? Vamos orar? Senhor Deus, rogamos tuas bênçãos nessa noite, a tua unção, uns lá que vão falar, os ouvidos que ouvirão. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, em Malaquias capítulo 4 fala: eu vou enviar Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E sabemos que João Batista não restaurou. Então, essa promessa não é de João Batista. Mas João Batista também foi Elias, diz primeiro Lucas capítulo 1, 17, fala isso, né? Fala que João Batista veio converter o coração dos pais aos filhos. Os filhos. Né? Dos pais, dos judeus, né? Do Abraão, Isaac, converter aos filhos apóstolos. Né? E ali em Malaquias 4 fala desse Elias e do outro, que iria converter os corações dos filhos aos pais apóstolos. Né? Dos filhos converter aos pais apóstolos. Né? Dos filhos aos pais apóstolos. Né? Deixa eu ver Malaquias 4. Então, o primeiro Elias, sabemos que foi Elias o Tisbita. O segundo Elias foi Eliseu, que teve o dobrado do Espírito. O terceiro Elias foi João Batista. O quarto Elias viria agora, antes do mundo pegar fogo. Se fosse João Batista, essa escritura não teria se cumprido. E João Batista também não restaurou nada da palavra. E também vai ter o quinto Elias, que vai vir lá em Apocalipse 11. Olha o espírito de Elias, Apocalipse 11. Dois profetas, vai vir ele e Moisés, lá que vai converter os 144 mil judeus. Nosso assunto hoje vai ser sobre quem elegeu o presidente Kennedy, né, que foi morto em 1963. Quem foi que elegeu Kennedy? Porque estive lendo uma crítica aí, né, aquele grupo lá que traz o nome de... Porque deixei mensagem de William Branham. Já falamos alguma coisa sobre ele já aqui. Né? Bem o modo que eles deixaram ali Jesus, ali em João 6, né? O pessoal deixaram Jesus porque Jesus trouxe algo mais forte, eles suportaram aquilo. Então eles deixaram Jesus, né? Esse grupo é a mesma coisa, eles não suportaram o ensinamento do irmão Branham, né? Que o homem é o cabeça da mulher, né? Essa coisa toda, eles suportaram o ensinamento do irmão Branham. Então eles arrumam tudo que eles podem para vir, né? E atacar o irmão Branham. Como fizeram com Jesus, fala até hoje, né? Fala que Jesus não nasceu em Belém, os críticos da Escritura Sagrada, né? Fala que nunca teve camelo lá nos dias de Abraão. Como que Abraão mandou os servos buscar a moça? Ela veio nos camelos. Que absurdo falar que teve camelo lá na Judéia, né? Então os críticos vêm tentando ali, por quê? Porque Abraão não está aqui para mostrar, para provar. Então eles podem ficar à vontade, não tem como, né? Você vai falar o quê? Não, Jesus nasceu em Belém. Mas como? Vocês têm a sua fé. Como você sabe que Jesus é verdade? Por causa do sinal que Deus fez através dele. Mas fala, os sinais são falsos, né? Mas hoje não, o William Branham está aqui, né? Os filhos dele estão aqui. Né? Então, muito testemunho aqui para falar. Mas se o mundo durar daqui 100 anos, não vai ter ninguém aqui para dar testemunho que uma banda tem a cura mesmo. Né? Vai ter somente a fé das pessoas. Se Cristo durar tanto tempo para voltar, né? Daqui 100 anos, né? O povo não vai ter nada para poder falar. Tem um testemunho aqui do irmão José Brana, do irmão Billy Paul Brana, não sei quem. Não tem, vai ter nada. Aí ele mentiu lá. E vai falar muitas coisas, né? Então, a pessoa fala, mas e se as pessoas vierem para o Brasil, vierem trazer site para o Brasil? Estou com medo daquele irmão lá, abrir o site lá que tem os Estados Unidos aqui no Brasil. Isso era uma bênção, irmão. Eu acho maravilhoso isso, tá? Porque se você pensar, eles não creem no irmão Brana, na verdade. Não creio. Então, qualquer coisa que eles viram na mensagem, eu vi uma irmã falar que eu não quero nem ver essas críticas, porque eu vou desviar da mensagem se eu ver. Eu não quero nem ver, eu não quero nem ler isso aí. Isso mostra que eles não estão firmados realmente. Não firmado. Então, qualquer crítica que vier, vai ser bom, porque vai realmente balançar esse povo. Né? Isso é maravilhoso, porque esse povo já não crê no irmão Branham mesmo. Eles falam que crê no irmão Branham, mas não crê. Você vê pelas doutrinas desses grupos, por essas coisas, você vê que eles não crêem no irmão Branham, né? Então vamos aqui refutar, né, esses críticos aí falando que a profecia do irmão Branham não se cumpriu. Né? Não se cumpriu. Então vamos começar aqui, nessa mensagem, vamos começar pela mais antiga, que é aqui,
religião híbrida, né? 13 de novembro de 1960. Molan fala aqui no parágrafo 24. Isso também tem sido uma coisa maligna feita nesse país. Eles permitiram as mulheres votarem. Esta é uma nação das mulheres, e ela poluirá essa nação como Eva fez no Éden. Agora vem vocês porque estou martelando da maneira que faço? Eu tenho assim, diz o Senhor, ela voltando, elegerá a pessoa errada. Amém. Eles odeiam isso, entendeu? Falar que faz coisa da mulher, né? Eles odeiam isso, esses grupos, e não só eles, todas as pessoas odeiam isso. Só a noivinha que ama isso. O resto odeia. Porque parece que está sendo machista, não parece? Né? Então está falando o quê? Que um dia, né, ela voltará e elegerá a pessoa errada. E aqui mesmo essa mensagem, no parágrafo 31, Mobrana fala. Eu estou lendo as mesmas mensagens que os cristãos colocaram lá, tá bom? Bom, primeiro essas duas aqui, né? A mesma mensagem. No parágrafo 31, Mobrana fala. Para as mulheres foi dado o direito de votar. Elegeram o presidente eleito Kennedy. O voto das mulheres, o homem errado, que finalmente controlará totalmente pela Igreja Católica nos Estados Unidos. Então virá a bomba que explodirá. As 7 coisas preditas, e 5 delas já aconteceram, tá vendo? 5 aconteceram. Amém. Então você mesmo pode julgar a distância que estamos perto do fim. Se essas 5 coisas aconteceram, essas 2 outras coisas estão para acontecerem. Elas simplesmente têm que acontecer. Isso aqui foi falado, então, 2 anos antes, 3 anos antes do presidente Kennedy morrer. Ele morreu em 63, aqui é 1960. No parágrafo 34, Molan fala, eu creio que o senhor Kennedy terá muito efeito agora, porque ele será um presidente maravilhoso, em ordem para trazer uma cena preparada exatamente como eles têm na Inglaterra, né? Então, meu irmão, não é hipócrita, como o grupo falou, não é hipócrita, tá vendo? O Kennedy morreu, e o meu irmão falou que ele fez um bom governo. Como se o Bruno tivesse falado diferente antes, não, ele falou verdade aqui, ó, antes do Kennedy morrer, ele já falou, né? Ele falou que ele terá muito efeito agora, porque ele será um presidente maravilhoso, vai ser um bom presidente, vai ser um bom governo. Então o Bruno não é hipócrita, meu irmão. Vocês falaram que ele é hipócrita, que ele falou lá depois que o Kennedy morreu, né? Ele fez um bom governo. Então, o Nombrano não é um hipócrita, né? Ele já falava antes do Kennedy morrer que ele faria um bom governo, como ele fez um bom governo. Porque para enganar as pessoas, é claro, né, a pessoa tem que fazer um bom governo. Então ele fez um bom governo realmente, falando da parte natural. A parte natural, no trabalho ali da pessoa inteligente que foi ele, né? Lógico, né? É como está aqui, né? Eu não creio que o senhor Kennedy terá muito efeito agora, porque ele será um presidente maravilhoso, em ordem para trazer uma cena preparada, exatamente como eles têm na Inglaterra, como eles fizeram no México, como eles fizeram em todos os outros lugares, assim. E o povo americano, tão infalível, não são espirituais, eles são inteligentes, mas inteligentes demais para seu próprio bem. A inteligência balança para trás às vezes e vai de encontro com o fogo. Então estou pregando sobre isto nesta manhã. Amém. E também aqui na mensagem 70 Semana Daniel, no parágrafo 203, pregada em 6 de agosto de 61, no parágrafo 203, meu irmão fala, e então eu disse, 3 tem permitido às mulheres votar, que é absolutamente uma desgraça sobre a nação. E voltando algum dia, eles elegerão ao homem errado. Então a profecia, o que era? Não tem nada de Kennedy lá em 33, uma profecia de Kennedy em 33. Não era isso. A profecia era o quê? Elas vão voltar e eleger o homem errado. E isto é a profecia. Elas vão votar, né, na pessoa errada. E aqui ele fala, e voltando algum dia,
eles elegerão a homem errado e o fizeram nessa eleição. Ó. Né? Então, Mombrana vendo ali aquele católico se levantando ali, né, como presidente do país, o primeiro homem católico, a coisa toda veio a ele ali e falou, este é o homem, né, que elas iriam eleger erradamente. Agora no parágrafo 206, eles o têm, pense nisso, predito 30 anos antes que sucedessem, nos 206 agora. Agora, isso nos traz a eleição do presidente Kennedy. E esse carro vindo à cena, trazendo 5 das coisas que têm ocorrido exatamente, tá vendo? 5 coisas. Então, a explosão aqui que ele falou aqui, você tem que separar as coisas. Você não pode misturar que nem esses críticos fazem, misturando tudo isso. Agora, isso nos traz a eleição do presidente Kennedy. Ou seja, a eleição do presidente Kennedy, né, é feita por causa do quê? Por causa daquela profecia que as mulheres vão eleger o homem errado. Então a profecia é o quê? É aquilo, vão eleger o homem errado. Mombrana não viu o presidente Kennedy lá em 33. Ele viu o quê? Ele viu que as mulheres iriam se perverter, né? Iriam votar no homem errado. E isso é o assino do Senhor que ele tinha. Né? Isso é o assino do Senhor. Agora, em 60, 61, quando quem foi ali eleito é o cumprimento, não é o assino do Senhor. Né? É o cumprimento que ele falou. Isto, né? Isto é aquilo lá. Que eu vi as mulheres, né, e queriam eleger o homem errado. Agora esse grupo, né, eles colocam tudo num lugar só. E este carro vindo à cena trazendo 5 das 7 coisas que têm ocorrido exatamente. Então 5 coisas se cumpriram. Agora eu predisse, disse, eu vi uma grande mulher levantar-se de formosa aparência, vestida em púrpura real. Eu tinha um pequeno parênteses aqui embaixo. Ela era uma grande dirigente dos Estados Unidos. Talvez a Igreja Católica, alguma mulher, eu não sabia que era a Igreja Católica, eu não sei. Eu não posso dizer, não sabe se essa mulher, né, é uma mulher, literalmente, né, ou é a Igreja Católica. Eu não sei. Amém. Agora aqui eles falam que Mombrana, então, aqui foi tirada essa profecia, mas não foi coisa nenhuma, de nada tirado. Olha aqui, a 7 era da igreja, no parágrafo, na página 289, a era de Laodiceia, Mombrana fala dessas 7 visões aqui. O primeiro, né, Mussolini invade a Etiópia e morre com a esposa dele, se cumpriu, né? Em 33 ele teve essa visão. E viu também Hitler, né, levando o mundo na Segunda Guerra Mundial, é a segunda visão. Né? Hitler levando a nação, o mundo numa Segunda Guerra Mundial. O terceiro foi os 3 ismos se tornarem comunismo. Se cumpriu também. A quarta visão foi o carro, né, o carrinho que ele viu ali sendo dirigido sem motorista, por controle remoto. Né? Também se cumpriu. A quinta também se cumpriu. Agora, a quinta é sobre a mulher. Eu vou ler aqui para você ver que o Mombrana não mudou nada. Os críticos falam que ele mudou, mas ele não mudou nada da visão. Que é a mulher com folha de figueira, né? Eu vou ler aqui daqui a pouco. Agora, o sexto é o quê? É a mulher que levanta para controlar, né? Levantou-se na América uma mulher linda, mas muito má. Ele não sabia se era igreja católica ou era uma mulher literal, ele não sabe. E o sétimo é o quê? Ouviu uma explosão, crateras e fumaça por toda a terra da América. Essa é a sétima. Mas vamos voltar aqui na quinta, então, a quinta visão, para você ver que o Mombrana não mudou nada. Olha aqui. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar, com a concessão do direito de voto, tá vendo? O voto aí. Como o Mombrana saiu, mudou a profecia dele? O Mombrana na zero mudou, não falou do Kennedy.
Mas não tem Kennedy na visão lá de 33. Essa Não é existe nada de verdade. Kennedy, da visão que ele teve lá em 33. Aqui está falando o quê? Da visão que ele teve em 33. Né? A quinta visão foi o quê? A imoralidade das mulheres. Já começaram a votar e eleger o homem errado. Então a votação que está aqui, fora de seu lugar, com a concessão do direito de voto, depois elas cortaram o seu cabelo. O que significa que elas não estavam mais sob a autoridade do homem. Está vendo? Cortar o cabelo quer dizer o quê? Ela não está mais sob a autoridade do homem. Ela deixou de ter o homem como cabeça dela. É isso que esses grupos odeiam. Eles odeiam a palavra de Deus. Eles odeiam o que o Mublana fala. Né? Enquanto o Mublana estava curando, é um amém. Ah, está curando. Mas depois que o Mublana começou a ensinar a palavra, veio ali a mensagem. O povo não quer a mensagem, o ensinamento. Eles querem apenas os sinais. Mas a voz do sinal eles não querem. Né? Então é fácil você ver isso. Né? Os críticos vêm e falam coisas. Né? Mas Deus vem e fala que o William Branham é verdadeiro. Amém. Você vai ficar com quem? Os críticos falam que ele é falso. Os críticos vêm e falam que ele é falso. Deus vem sobre ele e autentica ele. Com sinais nunca visto antes, né? Deus em carne humana, um plano discernindo os pensamentos das pessoas, nunca houve falha. Um plano pegando na mão das pessoas e vendo a doença dela, pela cor da mão, nunca houve falha. Amém. Né? Lá na África, 1.500 pessoas curadas num culto só. Na Índia, mais de 2.000 pessoas curadas em um só culto. Nunca visto isso, isso nunca foi visto na história do mundo. É o ministério do Filho do Homem nessa área. Deus ali na carne humana dele. Deus na forma humana, em alguns momentos da vida dele. Não foi a segunda vida, foi o último sinal, o ministério do Filho do Homem. Né? Então Deus vem e vindica ele, fala que ele é verdadeiro. E se as pessoas vêm e falam que ele é falso, você vai crer em quem? Vai ficar com quem? Né? Com Deus falando que ele é verdadeiro ou com esses críticos falando que ele é falso? Aí fica com você, irmão. A sua decisão, a sua escolha, né? Determina o teu destino. Né? Deus vai vindicar um falso homem que ensina mentira? Deus não faz isso. Né? Deus, a lei dele diz, né? Não darás falso testemunho. Amém. Como que ele vem e dá falso testemunho de um homem? Você pode falar, mas Deus também vindicou outros homens na terra que era falso. Nunca na vida, na história, Deus vindicou um homem falso, irmãos. Jamais. Mas e as curas que acontecem aí por aí? É pela fé das pessoas. Você viu aí esse tal de João de Deus? Quanta cura não tem lá? Por causa do quê? Olha a fé que o povo tem lá. Olha a fé que eles têm. Não é o que o João de Deus fez. É a fé deles. Por isso Jesus sempre falava, a tua fé te curou, a tua fé te curou. A fé da pessoa, ela vai naquele espírito ali, né? Ela crê que aquele espírito está em contato com Deus. Você percebe nos vídeos que você vê ali, as pessoas têm fé que o homem está em contato com Deus. Aquela fé da pessoa produz aquilo. O homem é um doente, o homem é um imoral e tantas coisas, mas a fé da pessoa faz aquilo. Agora, através do William Branham, você via ali, né, os milhares de sinais sendo feitos, né, e ele pregando a salvação, o sangue de Cristo, né, pregando o evangelho verdadeiro de Cristo. Amém. Você vê a coisa ali funcionando e a palavra perfeita com ele. Esses críticos jamais conseguem rebater o ensinamento dele, o bater em nome de Jesus Cristo. A ceia, que a mulher não pode pregar, isso pode ficar aí, né, blasfemando e falando tolice, né, gritando aí que nem galinha despenada aí, mas não tem substância, não tem fundamento que eles falam, não consegue, é igual aqui mesmo, né? Falando que o Umbanda mudou a profecia aqui. Né? Que absurdo falar que mudou a profecia, a coisa que está tão clara aqui. Fora de seu lugar com a concessão do direito de voto, depois elas cortaram seu cabelo, o que significa que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental, do tipo folha de figueira. Com esta visão eu vi a terrível perversão e condição moral do mundo inteiro, tá vendo? Não mudou nada do que ele falou. Né? Você pode ler lá, desde a primeira mensagem até o último, é a mesma coisa. Né? A mesma coisa, a mesma profecia que ele teve ali, né? no ano 33, com a diferença que quando Kennedy
chegou, ele falou isso, né? Para as mulheres foi dado o direito do voto. Eleger o presidente Kennedy, o voto das mulheres, o homem errado, que finalmente controlará totalmente pela Igreja Católica nos Estados Unidos. Então virá a bomba, que a explodirá. Né? Virá a bomba. Não falou quando. Virá a bomba quando? No sétima visão. Não é ali quando quem está vivendo ali. O povo quer colocar ali, esses críticos, quer colocar a bomba explodindo ali nos dias de Kennedy. Mas não é, a bomba vai estourar na sétima. E ali se cumpriu 5, como ele falou. Se cumpriu 5, né? Aí eles vêm e dizem que o Mombano falou que foi os negros, né? É lógico, o Mombano leu no jornal lá, os negros elegeram Kennedy. Leu lá que as máquinas da eleição, né, foram fraudadas. Por que votar então agora, né, se as máquinas, né, estão fraudadas? E falou, a máquina está fraudada. Isso aí não quer dizer que eu errei lá, irmão. Eu errei lá nas mulheres, sabe? Eu estou vendo aqui que os negros elegeram o Kennedy, né, ou as máquinas, ali por causa das máquinas, então eu errei lá. Não foi isso, irmão, não foi isso. Esse povo quer torcer sua mente, enganar você. O Branco mais falou, eu errei lá. Não, quem elegeu o Kennedy foram as mulheres, lógico. Mas isso não tira que houve aquela fraude ali das eleições. Mas lá a pesquisa Guadalupe lá, né? Eles acharam até uma pesquisa Guadalupe, né? Guadalupe que... Gallup, né? Obrigado. Gallup, né? Que fala que foram os homens que votaram em Kennedy, né? Votaram em Kennedy. Mas as pesquisas falham. Né? Olha Bolsonaro, olha lá nos Estados Unidos também, né? Olha lá, as pesquisas falharam e falham, né? E cada um faz sua pesquisa, ele coloca ali, ué, né? Você vai ficar com qual pesquisa? Coloca o resultado que quer, né? Cada um coloca o resultado que quer nas pesquisas, o que eles quiserem colocar. Ele coloca. Eu vou ficar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu vou ficar com o que falou o profeta da era, né? Se ele falou que quem elegeram o Kennedy foram as mulheres, é porque foram as mulheres mesmo, né, que elegeram o Kennedy, né? O problema é que nas eras essa profecia desaparece, não desaparece coisa nenhuma, desaparece para quem é cego, quem não está vendo ali, não está vendo ali, né? O voto das mulheres elegerá o homem errado, que controlará pela Igreja Católica. Então virá a bomba, né? O grande problema foi que isto, né, eles criticando. Não no mandato do Kennedy, não se cumpriu, né? Não se cumpriu. Kennedy nunca veio vendeu a nação à igreja Católica, né? Nunca vendeu a Igreja Católica. Deixa eu ler tudo aqui para me ver aqui como é que é. A profecia era o quê? Era que Elias ia vir, o quadro teria que vir para hoje. Então, olha a história de Israel e os Estados Unidos. Veja o paralelo. Eles chegaram num lugar deserto, que tinha índio ali, pessoas que viviam ali, tiveram que lutar contra eles, e Deus estava com eles, lutando ali ao lado deles. Até que veio o quê? Veio um Acabe, e Jezabel, e Eli estava ali. Então esse quadro tem que acontecer, teria que vir um Acabe, um rei ali, um rei incrédulo, dominado por uma mulher. E você olha ali, né, a esposa do Kennedy fazia a pessoa começava a seguir o cabelo cortado dela. Fez mais sucesso que ele. Né? Fez mais sucesso que ele. Qual o nome dela mesmo? A esposa do Kennedy? Esse é o nome dela. Né? Ela fez mais sucesso do que Kennedy. Tudo que ela lançava ali, né, moda, o povo seguia. E a Igreja Católica também, por 400 anos, né, 400 e poucos anos, todos ali eram evangélicos, protestantes. Todos os presidentes eram evangélicos, né, eram protestantes. E de repente chega Kennedy ali, depois de 400 anos mais ou menos, chega Kennedy ali, né? É lógico que a coisa ali estava se cumprindo, a profecia, Acabe estava ali, Acabe e Jezabel, a Igreja Católica, Jezabel, e ele era católico, ou seja, né, o catolicismo ali com ele, cumprindo aquele momento ali,
né, da profecia. Agora, a explosão, né, a explosão virá mais tarde. Amém. Na sétima visão, se cumpriu 5 visões, falta 2 ainda, não esqueça isso, se cumpriu, foram 7 visões ali, se cumpriram 5 visões, faltam 2 visões se cumprir. Que é a mulher se levantando, né, na Meca, a linda mulher, má, cruel. Né? Qual é o nome da mulher, filho? Jaqueline Kennedy, né? A esposa de Kennedy. A terceira, com a morte de Kennedy, Branha prescindiu, mudar o relato da visão. Mentira, uma mulher nunca mudou o relato de nada. Amém, Esse Senhor. povo não tem fundamento que fala, gente. Só você começar a ler a mensagem, você vai ver que não tem fundamento nenhum. Né? Ela tentou mudar né? Onde que vai encontrar aí que uma mulher mudou a profecia? Em parte alguma, não tem fundamento que eles falam, nem isso, nem sobre nada, né? Toda a crítica deles, se você for pôr examinar na mensagem, você vê que é tudo, né? Tudo sem fundamento, né? Sem base alguma. A culpa de Kennedy estar na Casa Branca é dos negros, né? Dos negros. Por último, a vitória de Kennedy foi obtida por causa das máquinas de votos serem adulteradas. Né? Morre o presidente que fez um bom governo, segundo a pesquisa. Morre. Então, acho que aqui, né, eu abordei toda a crítica que eles fizeram lá, não foi assim muito... Né? Mas isso aí não precisa de muita coisa profunda não, é muito simples saber que a coisa deles não tem base, não tem fundamento. Né? Você pode olhar a mensagem de Mombrana ali, né? A coisa é perfeita, né? Você vê tudo ali, Deus vindicando o William Branham, e Deus não vindica esses homens, não tem vindicação nenhuma sobre eles. Olha quem são essas pessoas sem luz, sem sinais, sem nada. Né? E Jesus falou ali, né? Nicodemo falou para Jesus: nós sabemos que você é homem de Deus, porque se não fosse, Deus não faria sinais através de você. Você vê isso em toda a Escritura Sagrada. Se não fosse Deus, não teria essas vindicações aí. Moisés falou: como o povo crê em mim, Senhor? Vou te dar 2 sinais. Ah, mas sinal todo mundo tem, Senhor. Ele falou isso para Deus. Sinal todo mundo tem. Vai vindicar com sinais? Vou lhe vindicar com sinais. Vocês não creram no primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. Né? E você vê toda a Escritura, né? Deus descendo na coluna de fogo sobre Elias ali no monte, queimando a oferta de Elias e não queimando a oferta de Baal. E por quê? Ah, não, aí você vem com todos. Né? Quando Mateus 24,4 fala que Julião, falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas, se fosse enganaria aos eleitos, irmão. Você tem que entender aquilo que eles fazem sinais, mas não são perfeitos, né? Não são perfeitos. E o verdadeiro, Moisés, veio primeiro. Depois vieram os falsos, fazendo cópia dele. O William Branham veio primeiro, discernindo os pensamentos das pessoas, né? Com a coluna de fogo sobre ele. Depois veio a cópia. A cópia vem sempre depois do original, do verdadeiro. Sempre vem depois, né? E a palavra, o ensinamento do Mombrana é perfeito com a palavra de Deus. A coisa é perfeita. Então a palavra de Deus, tudo, né? Você vê a coisa encaixando perfeitamente ali. Amém, né? E esses críticos vêm, né, para trazer essa confusão na cabeça das pessoas. Eu acho bom que venham mesmo, né? Venham porque nós vemos esses grupos da mensagem todos caídos, irmãos. Todos caídos. Tentando esconder as coisas, né? O irmãozinho falou para mim, eu perguntei isso para um fulano lá e ele não quis saber não, não me falar nada sobre